Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo. Na hora da coincidência, às 4h, 4min, 4h04. Para você que está ligando o rádio agora, o nosso abraço carinhoso. Seja bem-vindo à Banda B AM 550. A partir deste momento também estamos com a transmissão ao vivo pela fanpage Banda B, com mais de 500 mil de seguidores. Às 4h04, a partir deste momento teremos 25 minutos de conversa com o atual prefeito Gustavo Frutti, que é candidato à reeleição, no cargo aí no executivo na capital de todos os paranaenses pelo PDT. Candidato, seja bem-vindo às ondas do rádio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Giovanni, toda a equipe da rádio Banda B, todos os ouvintes. É uma honra e um privilégio poder participar desse programa e falar com a cidade de Curitiba. Bom, ao longo desses quase 4 anos na gestão do senhor, um desafio muito grande, gerir a cidade com o porte que a nossa tem, prefeito. Verdade, foi um desafio maravilhoso. Sou muito grato à população pelo privilégio de ter cumprido esse mandato nesses 4 anos. Acredito que o mais difícil eu já fiz. Nós conseguimos manter a cidade em funcionamento diante de uma crise sem precedentes. Este ano mesmo se projeta um produto interno bruto, um crescimento negativo, indicador negativo da economia brasileira. Todos de alguma maneira sentiram a crise, ou com o desemprego, com a perda de receita, com a perda do plano de saúde, com a perda de um seguro. Mas acredito que fizemos a nossa parte e, diferente da crise que atingiu em cheio o governo federal, crise política e econômica que gerou inclusive o impeachment da presidente. Diferente da crise que atingiu em cheio o governo do Paraná. Lembrem que o governador afirmava que o melhor estava por vir. Gerou atos de violência, pacotaços em Curitiba. Nós conseguimos não só manter serviço, mas garantir um volume de investimento também muito maior em comparação com as últimas gestões, principalmente na área social. Pela primeira vez, nós zeramos a demanda das crianças a partir de 4 anos na rede pública municipal. Sei que tem muito a ser feito, mas hoje temos, segundo o MEC, a melhor educação básica entre as capitais brasileiras. Aumentamos e muito, sem comparação com gestões anteriores, os investimentos na saúde. Eu sei que muito ainda precisa ser feito, mas ampliamos o horário de atendimento, ampliamos a capacidade de atendimento. Temos hoje um laboratório municipal, mais capacidade de equipes na saúde da família. Recebemos um aumento muito grande de pessoas que vêm da região metropolitana, de outras regiões do Paraná, do Brasil e até do exterior e são atendidas na rede pública. Ampliamos os investimentos na assistência social, mas fundamentalmente, e aqui vamos ter a oportunidade de conversar um pouco, estabelecemos as bases da infraestrutura de Curitiba para agora poder receber um novo modelo de transporte e dar um salto de qualidade. Fizemos a parte mais difícil e acredito que agora poderemos dar um salto de qualidade, acreditando e confiando muito na melhora da economia do país. Bom, candidato, a gente obviamente precisa olhar para frente. A gente aprende desde pequeno que é para frente que se caminha. Porém, eu faço questão de trazer aqui um breve retrospecto, e o senhor vai auxiliar a gente aqui no raio-x sobre as finanças da prefeitura. Tivemos o ápice da crise em final de 2014, 2015, muito difícil, vídeo que a gente está enfrentando no momento, mas crise à parte, antes da crise começar a assolar a população brasileira, qual era a realidade de caixa que a prefeitura tinha? Quase quebrada a prefeitura. São 3 frentes que nós atuamos. E assim, para as pessoas entenderem, é como um pai e uma mãe na virada do ano terem que pagar a escola dos filhos, terem que comprar a comida, terem que pagar o aluguel e de repente vem que tem uma dívida que tem que ser paga, senão não vai dar para pagar o mês de janeiro, não vai mais para pagar o mês de fevereiro. Então, 3 frentes, Giovanni. Primeira, vamos pagar ao final de 4 anos 1,5 bilhão de reais. É dinheiro, é muito dinheiro. Só para dar uma ideia, é basicamente o que nós vamos investir durante 1 ano na educação. 1,5 bilhão é o equivalente a quase 15 pontes estaiadas. Nós estamos pagando 1,5 bilhão. Parte da dívida de 2012, que não dá mais para fazer. Alguns prefeitos não pagavam salário, não pagavam 13º, começavam obra e não pagavam. Hoje a lei de responsabilidade fiscal não permite mais isso. Então estamos pagando 1,5 bilhão. A segunda frente, economizamos mais de 1 bilhão de reais. Mas puxa, 1 bilhão, como é que é isso? Sem prejudicar os serviços da cidade, nós cortamos contratos de aluguel de carro. Por exemplo, devolvemos 230 carros sem prejudicar o serviço da prefeitura.
Reduzimos em R$300 milhões o contrato de tecnologia de informação, que é todo o sistema de informática e de programas que funcionam a prefeitura e a gestão da cidade. Ou seja, economizamos mais de R$1 bilhão. Por exemplo, devolvendo telefone celular, cortando viagens aéreas nacionais e internacionais que eram muito comuns na prefeitura. Mas o terceiro mais importante, isso tudo foi feito quando caiu a economia. A prefeitura vive do imposto, e o nome, como diz, ele não dá opção, ele é imposto. Se a pessoa perde o emprego, se a pessoa perde a atividade econômica, isso claro que diminui o dinheiro que é pago e repassado para a prefeitura. Então nós fizemos todo esse esforço caindo o dinheiro. E além disso, ampliamos em mais de R$1 bilhão e 200 milhões os investimentos em infraestrutura, que eu vou falar, mas principalmente, Giovanni, para quem precisa na crise, com programas que ajudaram as pessoas no momento de dificuldade. Por exemplo, Nossa Feira. Ele garante que as famílias possam comprar fruta, verdura e hortaliça com um preço 40% mais baixo do que do mercado. E garante que o produtor rural, pequenos produtores, agricultura familiar, são quase 10 mil produtores de Curitiba e da região metropolitana, possam vender diretamente ao consumidor, vendendo o seu intermediário, e com isso tendo a garantia da venda e ganhando um pouco mais do que se tivesse que vender para o intermediário. Além disso, ampliamos os programas na área social. Foram mais de 50 mil pessoas que fizeram curso de qualificação. Muita gente que foi desempregada, muita gente que veio de fora, inclusive haitianos, fazem esses cursos e com isso conseguem já uma opção no mercado. Cursos como confeiteiro, panificação, de maquiagem, de cabeleireira. Até eu brinco que eu não sou o melhor exemplo para ser um aluno de um curso de salão de cabeleireiro. Mas é uma forma de ajudar as pessoas a encontrarem um novo caminho no mercado de trabalho. E abrimos o atendimento na saúde. Isso foi o que mais pressionou a cidade nesse período. Eu sei que falta muito, mas nesse período, Giovanni, nós contratamos mais de 2 mil profissionais na saúde. Abrimos 10 unidades até as 22 horas. Reestruturamos as UPAs. É como se fizesse uma nova UPA 24 horas, para atender mais gente, principalmente que perdeu o plano de saúde. Então nós procuramos colocar a casa em ordem, por isso que eu acho não, posso afirmar, dar confiança ao povo de Curitiba. Fizemos o mais difícil, sem maquiagem, sem ostentação, sem barulho. Fui o prefeito que menos gastou em propaganda e publicidade, pago o preço hoje por isso, porque muitas pessoas perguntam, mas sim, o que foi feito? E agora na campanha a gente está procurando mostrar, mas garantimos muito investimento para estruturar a cidade, mas para atender principalmente aquelas pessoas que mais sofreram na crise. O senhor falou sobre saúde, este tema, né, que sempre tem uma discussão permanente que a gente se aprofunda a partir de agora, às 4h11. Quais são os desafios, prefeito, para aumentar e ampliar a estrutura na área da saúde aqui na capital, principalmente pensando em leitos de UTI? A gente sabe que há a responsabilidade do governo do estado também, a participação do governo federal e o número de especialistas, né, como reduzir algumas filas nas especialidades. Há muito a ser feito, mas fizemos muito também nesse período. Curitiba atende 97 especialidades, que são administradas pela prefeitura através do SUS. Boa parte desse dinheiro, a chamada média e alta complexidade, é dinheiro que vem principalmente do governo federal e do governo estadual. Então, das 97 especialidades, em 60 delas, algumas zeraram, como o caso de angioplastia, infectologia, geriatria, oftalmologia, operação de cataratas, mas a maior parte, num prazo máximo de 3 meses, se atende o fluxo da fila. Naquelas que faltam, nós queremos ampliar, como por exemplo na ortopedia. Já fizemos um trabalho melhor com as unidades, reduzimos pela metade a fila de pessoas que podem ser tratadas por médicos e fisioterapeutas da própria estrutura da prefeitura, e agora vamos realizar mutirão com 2 hospitais para ampliar esse atendimento. Nesse caso, houve um recurso novo do governo do estado, um valor de R$3 milhões. Mas o que está acontecendo? Historicamente, o governo federal e o governo do estado sempre pagaram em dia os repasses. Mas com a crise, o governo federal e o governo do estado, além de não reajustar os valores, estão atrasando. Então o governo federal deve para Curitiba, na saúde, R$93 milhões. O governo do estado, R$23 milhões. Nós, claro, já apresentamos todas essas solicitações. Então Curitiba está colocando mais dinheiro, aumentou em 40% o volume de dinheiro que coloca no SUS. Nós ampliamos a rede de saúde da família,
Ampliamos o atendimento de unidades até as 22 horas. Vamos estender o horário de mais unidades a partir do próximo período de governo. Isto ajuda muito na atenção primária, na atenção básica. E estamos com os 9 hospitais que são contratualizados, sempre procurando garantir os pagamentos e melhorar a capacidade de atendimento. Além disso, a Prefeitura, através de concurso e da Fundação de Saúde, contratou mais de 2.000 profissionais. E a nossa fundação recebeu semana passada um prêmio nacional por ser o Hospital do Idoso, a gestão do Hospital do Idoso, o melhor modelo de inovação na saúde pública do Brasil. Temos muito o que fazer, eu sei, mas mesmo nesse cenário a gente conseguiu avançar. Quem usa a saúde pública, regra geral, avalia bem. O nó está no atendimento especializado. Bom, candidato, o senhor é o 9º candidato, né, e encerra aqui a nossa série de entrevistas, ou seja, outros 8 já sentaram nesta mesma cadeira e falaram neste mesmo microfone. Como o senhor está na vitrine, ou seja, é o atual prefeito, é comum e normal que as pessoas arremessem algumas pedras, né, e foram muitas pedras arremessadas na sua vitrine, principalmente na questão transporte coletivo. Alguns dizendo que é possível a redução na passagem, questionando o processo licitatório, essas amarras jurídicas. De que forma o senhor enxerga hoje o transporte coletivo na capital? Quais são os desafios? E esses nós jurídicos, né, que a gente sabe que foram muito bem amarrados. Alguma possibilidade de revertê-los? Alguns nós já desatados. E Giovanni, parabéns. Você é a primeira pessoa que me pergunta com base nas decisões judiciais. É como se fosse um mundo diferente do que a gente vive na gestão. Desde o primeiro momento, a maior preocupação nossa foi garantir que o sistema continuasse em funcionamento. Lembrem que em 2013 surgiu aquela manifestação no Brasil com relação ao preço da tarifa, que virou um símbolo. Curitiba, inclusive, reduziu o preço da tarifa. Então, no momento, tinha o subsídio. Hoje, também acho que nessa parte nós fizemos o mais difícil. Ou seja, nós temos uma tarifa hoje de R$ 3,70, que está garantindo a operação dos ônibus na cidade de Curitiba. Segundo, nunca houve a desintegração. E Curitiba mantém plenamente em funcionamento a integração para aqueles usuários que vêm de diferentes municípios, entram em um dos 21 terminais e, ao usar o ônibus de Curitiba, não pagam mais uma tarifa. Isso faz com que a cidade deixe de recolher mais de R$8 milhões por mês. Terceiro, Curitiba mantém uma tarifa única, integrada, que é a mais baixa em relação às cidades do mesmo porte. Tem a tarifa única integrada mais baixa em relação à região metropolitana, que a tarifa não é única, a tarifa não é integrada e a tarifa é mais cara que Curitiba. Quarto, em Curitiba, o fundo é público e é fiscalizado. Na região metropolitana, o dinheiro vai para uma empresa privada chamada Metrocard, sem a fiscalização que tem em Curitiba. O ônibus do sistema de Curitiba é mais eficiente do que em muitas regiões, particularmente da operação das empresas metropolitanas, que é a responsabilidade do governo do estado. Quem define a tarifa metropolitana é o governador do estado, Beto Richa, que por sinal apoia o ex-prefeito Rafael Greca nesta eleição. Quem define a tarifa urbana de Curitiba somos nós. Então nós fizemos uma tarifa que, em relação ao salário mínimo, é a que permite o maior poder de compra na história recente. Então fizemos uma parte expressiva. Algumas questões nós ganhamos na justiça, outras as empresas ganharam, mas com a ação agora do Ministério Público, total confiança que a partir do ano que vem nós vamos avançar, principalmente na renovação da frota. As empresas com decisão judicial não estão renovando a frota. Então nós estamos criando todo o sistema para dar um novo passo. E esse novo passo o que é? Ampliação das faixas exclusivas. No anel central, os 6 quilômetros que foram implantados diminuem em algumas linhas o tempo de deslocamento em até 45%. Isso é bom para quem anda de ônibus. Preço de tarifa e tempo de deslocamento. Segundo, vamos ampliar o BRT. Lançamos já o projeto do eixo leste-oeste e do Inter 2. Inclusive já tem edital com resultado homologado. Terceiro, vamos implantar o projeto de eletromobilidade. Já anunciei, o edital foi lançado, deve ser aberto, se Deus quiser, no final do mês de setembro, em parceria público-privada. É uma manifestação de interesse. O que é a eletromobilidade? É um VLP, veículo leve sobre pneus, que vai atuar em 4 grandes linhas. Avenida das Torres, que fizemos ela toda requalificada hoje, são 8 quilômetros com ligação até rodoviária. Linha Verde Norte e Sul,
já fizemos 5 quilômetros, vamos deixar os 7 quilômetros prontos para a próxima gestão. Fizemos 3 trincheiras, a 4ª na Fulvio Alice começa agora, fizemos ponte de acesso, fizemos ruas de acesso, o viaduto na Afonso Camargo. O outro eixo é a ligação da linha verde através da Marechal Floriano com o centro, e o 4º eixo vai ligar a Cachoeira, na divisa com a Almirante Tamandaré, até a rodoviária. Com isso, a gente vai permitir uma redistribuição de usuários. Por quê? Principalmente para quem usa o eixo norte-sul, em especial a linha sul, no horário de pico, ele já está no limite da sua capacidade. Vai chegar a 20, 23 mil passageiros por hora. Então nós queremos redistribuir com alternativas boas estes usuários, com base também na primeira pesquisa que está sendo feita em Curitiba, região metropolitana, que é a chamada pesquisa Origem e Destino, para entender a lógica do deslocamento da população. E vamos colocar novos ônibus com tecnologia nova, como já temos em operação, em teste em Curitiba, um ônibus da Volvo, que junto com a Siemens, colocaram uma estrutura de carga para um ônibus híbrido elétrico, que diminui muito o custo de manutenção e diminui muito a emissão de CO2. Os anseios, né, pelo tão falado metrô, é algo já superado, prefeito? Não, é uma discussão permanente, ela deve ser colocada. E Giovanni, em qualquer cidade do mundo, um transporte de alta capacidade, ele tem subsídio dos governos centrais. Alta capacidade é um transporte para mais de 30, 40 mil pessoas. Nós entregamos um novo plano diretor, pensando Curitiba para os próximos 30, 50 anos. Imagine Curitiba daqui 30 anos. A região sul precisa de um sistema que possa transportar mais de 30 mil passageiros por hora, no horário de pico. É nesse momento que a gente faz a avaliação do sistema de transporte. Quem usa ônibus sabe, fora do horário de pico, ele funciona 100% bem. O problema é a pressão naqueles grandes momentos. Então, na região sul, mesmo com todo o sistema que nós implantamos de sincronização de semáforo, por exemplo, o ônibus que vem da região sul para o centro, ele passa em quase 33 cruzamentos. Mesmo esses cruzamentos estando sempre verde para o ônibus, isso é feito através do controle, do centro de controle operacional, ou passando em quase todos os 33, na maior parte verde, ele não consegue transportar mais de 23, 25 mil passageiros hora. O sistema de metrô, que é muito mais caro, e nós sabemos disso, o projeto de Curitiba é de quase 5 bilhões de reais, ele pode transportar, sem interrupção, com distâncias de 5, 10, 15 quilômetros, de 30 a 40 mil passageiros hora, com uma média de velocidade muito maior do que a média de velocidade de superfície. Então o projeto do metrô, ele está atualizado, nós apresentamos ao governo federal, o Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, e se o governo federal, e acreditamos na melhora da economia, for investir em infraestrutura, seja daqui 1 ano, 2, 3 anos, o projeto do metrô de Curitiba está pronto, é o melhor, segundo o próprio governo, e é o primeiro da fila. Bom, o senhor fala de parcerias com o governo federal, seria muito interessante também a participação do governo estadual. O senhor falou de subsídio, a gente sabe que não existe mais o subsídio do governo do estado para com o transporte coletivo. Essa falta de apoio do governo do estado, talvez por uma questão partidária, não sei se o senhor entende dessa forma, o prejudicou em algum momento na sua gestão? Eu espero que não tenha sido por questão partidária e por perseguição a Curitiba. Recentemente foi divulgado o dado que esta foi uma das gestões que menos recebeu recursos novos do orçamento. Temos empréstimos, temos convênios, tem recursos que são obrigatórios, como é o caso do ICMS e do IPVA, mas é sempre necessário esse diálogo e essa articulação. Eu entendo que quem está na vida pública disputa a eleição, as eleições são acirradas, mas é necessário a gente ter a maturidade e a capacidade do diálogo em defender a população. Em Curitiba não tem mais o subsídio para o transporte coletivo do governo do estado, mas o governo do estado paga um subsídio para as empresas metropolitanas. Então esse é um questionamento que sempre será feito ao governo do estado. Eu espero que não seja nunca perseguição, e tenho absoluta convicção que a população de Curitiba, nesta eleição, com base nas informações que estão sendo apresentadas e principalmente no tempo maior que haverá no segundo turno, irá avaliar quem efetivamente está com a verdade, quem está falando o que pode ser feito e quem está com a demagogia, com a mentira e com a desinformação. Bom, hoje nas ruas, prefeito, o senhor percebe no contato com a população, e talvez até pare para pensar que talvez
o apoio do governador Beto Richa, diante da popularidade dele, né, aqui na capital paranaense, em função do episódio no Centro Cívico no dia 29 de abril, te ajudaria ou talvez seria alguma coisa que pudesse atrapalhar? Acho que a melhor resposta é que ele não aparece na eleição. E o candidato que tem o apoio dele, o Rafael Greca, tem vergonha de colocar ele e o Luciano Dutti no horário eleitoral. Lembre, e não fui eu que disse, o que o Rafael falava do governador Beto Richa. Chamou ele de covarde, chamou ele de omisso, disse que o Paraná é um mini-governo do mega-roubo, acusou o governador de empregar o primo fantasma na Assembleia Legislativa. Ou seja, o que está em jogo também é o caráter e a honestidade de princípios das pessoas. Alianças, elas normalmente são feitas entre diferentes. Mas o que nós estamos vendo nessa eleição é quase que um vale tudo para ganhar a eleição. Então eu quero registrar aqui para vocês hoje, além do profundo agradecimento do povo dessa cidade, a alegria e entusiasmo de entrar numa eleição leve, com o sentimento de que fizemos o mais difícil e deixamos as bases para o futuro. E nessa eleição eu saio sem ter que justificar desvio de conduta na prefeitura, se tiver será apurado, saio sem ter que justificar colapso de serviço, interrupção de serviço ou justificar o injustificável e prometer o que é impossível de ser cumprido. É uma eleição que saio muito feliz e com a oportunidade de mostrar, reconhecer que temos desafios, mas demonstrar tudo de bom que a cidade tem. Curitiba, para alguns que querem disputar a eleição, parece que é uma cidade desqualificada. Falam mal de Curitiba nesse período. Mas eu reafirmo à população, apesar dos problemas, a cidade, cada um de nós, tem razões de sobra para sentir orgulho de Curitiba, que apesar de tudo, seguramente é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Agora 4h25, tem a participação do nosso ouvinte, é uma pergunta muito importante, vamos acompanhar. Boa tarde, Giovanni. Aqui é Ari Grando que está falando. Eu moro na Vila Guaíra e gostaria de perguntar ao candidato Frutti, que inclusive votei nele nas eleições passadas, sobre o que ele vai fazer sobre as creches para as crianças. Nós temos um problema, a minha enteada, ela tem dois gêmeos, né, que são gêmeos, e ela tem que trabalhar, mas não tem com quem deixar as crianças, e não consegue creche, não consegue um período integral. E eu gostaria de saber dele quais são os planos nesse sentido. Ok, obrigado. A gente que agradece, Ari Grando, escolas, creches, né, os CMEs em tempo integral, prefeito. Obrigado, Ari. Pontos positivos e pontos de desafio ainda. Primeiro, Curitiba é a única capital, que zerou a demanda para as crianças a partir de 4 anos. Até era uma obrigação constitucional do Plano Nacional de Educação. Segundo, Curitiba, segundo o MEC, hoje tem os melhores resultados e a melhor educação básica entre as capitais brasileiras. Eu cumprimento os alunos e todos os profissionais da rede municipal de educação. Terceiro, na educação infantil, é a capital que mais oferece vagas em tempo integral, quase 86% das nossas crianças. Quarto, abrimos 15 CMEs, já são 205 CMEs em Curitiba. Vamos entregar mais 10 CMEs até o final do ano e deixaremos prontos 9 CMEs para o próximo ano. Com isso, completando um aumento de 22% de vagas na educação infantil. Se Curitiba não tivesse educação integral e a gente dobrasse o número de vagas, evidentemente que atenderia toda a demanda. Mas eu não abro mão da qualidade. Vamos ampliar. Para isso, eu estou fazendo com toda a responsabilidade para garantir recurso para a manutenção de cada um dos CMEs. Estamos ampliando a oferta agora com o novo plano de cargos e salários. Os antigos educadores se transformaram em professores do magistério da educação infantil e Curitiba vai avançar ainda mais na próxima gestão com oferta de vagas. Uma outra questão aqui que repercute exatamente hoje, uma reportagem da Folha que diz o seguinte: a Fundação Cultural de Curitiba, que é subordinada à Prefeitura, apura o desaparecimento de 12 obras de arte originais aí pertencentes a um museu municipal, uma Casa Clentes. Uma das suspeitas da instituição é que parte desse acervo esteja numa chácara do ex-prefeito Rafael Greca. O senhor, em campanha, mas não deixa de ser o administrador da cidade. O senhor está acompanhando isso, prefeito? Determinei hoje a abertura de sindicância. Logo que eu tomei posse, em 2013,
eu pedi um inventário de todas as obras de arte do acervo da Prefeitura e se constatou já no relatório de 2001 que só da Casa Clentes, que foi comprada pela Prefeitura, dos 29 itens do acervo, 12 tinham sumido. Isso está registrado desde 2001 e reafirmado em 2013. Abri a sindicância porque na matéria há uma semelhança entre as imagens do que estava no relatório da Prefeitura, da Fundação Cultural e do que está lá. Pedi a perícia e vai muito além de uma coincidência. E os primeiros dados já mostram que podem existir outros itens, outros bens do acervo da Fundação Cultural de Curitiba que, coincidentemente, têm imagens semelhantes na residência do ex-prefeito. Isto é relevante, é objeto de sindicância e seguramente vai terminar no Ministério Público. Bom, na reportagem, procurado, o Greca afirmou, por intermédio da assessoria, que desconhece o desaparecimento de acervo em sua gestão. Disse também estranhar que o caso venha à tona há poucos dias das eleições. Uma última questão para a gente encerrar, ainda dentro aqui do tempo de 25 minutos. Em uma ocasião, eu conversava com o senhor, uma entrevista por telefone, e perguntei sobre o seu perfil, né, que é mais de gestor do que de político. O senhor resolveu deixar a política de lado, formou um secretariado mais técnico. O senhor se arrepende disso? Não, eu acho que eu fiz mais e falei menos. Por isso que nessa eleição está em jogo o que é essencial, não o espetáculo e não a ostentação. Acho que foi um período que exigiu muita determinação. Me dediquei 24 horas, todos os dias, desse mandato, a favor da população de Curitiba, evitando que a cidade entrasse em colapso. Por isso eu tenho o sentimento de ter feito o mais difícil, de missão cumprida, e graças a Deus, de alguma maneira é a crítica que recebo hoje. Entendo que a comunicação é sempre necessária, mas lembro que o Brasil viveu uma crise sem precedentes com o impeachment da presidente. O Paraná viveu uma crise sem precedentes, com atos de violência, lembro que ocorreu ano passado, e aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente manteve e ampliamos os serviços públicos. Por isso que hoje eu agradeço o privilégio de estar aqui, a oportunidade e de reafirmar a profunda confiança no futuro da cidade. Tem mais 30 segundos, candidato. Então, Giovanni, muito obrigado a você, a toda a equipe da Banda B, parabéns pelo trabalho, um abraço ao Luiz Carlos, a todos os ouvintes, e tenho certeza, Curitiba não vai voltar atrás. Curitiba quer seguir em frente com a saúde, com a educação, com a inovação e com todos os investimentos que serão realizados em infraestrutura. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa querida Curitiba. Gustavo Fruit, o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PDT. Nós seguimos com o intervalo comercial e lembrando, um importante compromisso para todos nós, no dia 2 de outubro, um domingo, vamos às urnas. Eleições Banda B. Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo.